Boa tarde, pessoal. Sejam bem-vindos a mais um seminário do Programa de Pós-Graduação em Educação Matemática da UFMS. Hoje nós estamos com um convidado, para mim, em especial, né? Porque faz parte do meu grupo. Hoje eu não vou trazer uma introdução, porque como já está alinhado com o grupo, vai aparecendo ao decorrer da apresentação. Então hoje o grupo que vem ser apresentado tem como coordenadora a professora Fernanda e o professor Thiago Donda, que não está podendo estar aqui hoje. E o nosso grupo é o G do Mar, para quem não conhece. É o Grupo de Estudos e Pesquisas em Educação Matemática, Diversidade e Diferença. Agora eu vou passar a fala para a professora Fernanda. Bom, boa tarde, gente. Para quem não me conhece, eu sou a professora Fernanda Malinowski. Acho que os novos não me conhecem, porque eu estava de licença maternidade, estou chegando na minha segunda semana de volta, então estamos caminhando. É um prazer estar aqui com vocês hoje. O Thiago, ele não pôde estar aqui pessoalmente, porque semana passada ele estava aqui, né? Ele veio da UFMS de Paranaíba e hoje ele não pôde estar em produção. Mas eu vou apresentar o grupo. Aqui, nesse grupo, a gente escolheu já era um grupo que o Thiago tinha lá em Paranaíba. Segundo ele, fui eu que voltei e trouxe para Campo Grande. E isso não é verdade, isso é bolinho. Eu acabei trazendo realmente o grupo aqui para Campo Grande quando eu cheguei aqui na UFMS em 2018, porque a maioria dos nossos estudantes estavam aqui. Hoje em dia está bem espalhado, mas o grupo já existia e aí a gente acabou só mudando a sigla dele. E aí ficou como Grupo de Estudos e Pesquisas em Educação Matemática, Diversidade e Diferença. Bom, os coordenadores sou eu e o Thiago, como foram meus alunos que fizeram, eles me colocaram como primeiro aqui. Você vai ver como é que essa é a situação, né? A relação de poder que a gente discute no grupo, aí está aparecendo até aqui. Então, sou eu e o Thiago. Esse grupo ele tem como objetivo fazer algumas discussões que abordem questões sociais, culturais, econômicas, políticas e filosóficas. E aí, por que isso? Muita gente olhava para mim quando eu falava de educação inclusiva, né? As pessoas já conheciam minhas pesquisas já de antes e achavam que eu ia discutir a educação especial. E aí, hoje em dia, eu falo assim, eu não quero mais falar sobre educação especial, vamos falar sobre outra coisa. E é interessante isso, ainda continuo me associando à educação especial, mas eu costumo tensionar que inclusão é essa e até que ponto a gente discute a educação especial e não olha para o que está acontecendo no todo. Da mesma forma que a gente discute matemática e às vezes a gente não discute questões econômicas que estão acontecendo dentro da nossa sala de aula, questões raciais, questões de bullying, em N situações. Então, como eu posso focar na educação especial e não olhar essas outras questões? Então, esses nossos estudos, eles são atravessados pelas teorias da filosofia da diferença e outras voltadas para a formação de professores ou ainda pelo processo de ensino e aprendizagem dos alunos. E aí não tem um autor específico, a gente é muito daquela discussão que o Biratã D'Ambrosio faz, que é para a gente não ficar em gaiolas epistemológicas e a gente fica olhando assim, o que chega para a gente de aluno. Esse aluno está pensando em fazer o quê? Qual é o objetivo que ele está pensando e depois como a gente vai caminhar isso no grupo, dentro do que a gente já estuda, dentro do que a gente já faz e aí dentro do que o aluno traz para a gente. E além disso a gente trabalha com grupos, aqui está escrito minoritários, mas é proposital também, porque o que é minoria? Quem é essa minoria?
Então, assim, é muito estranho eu falar de minoria e abrir uma discussão dessas, porque eu estou me colocando como maioria. Então, é também algo que a gente discute no grupo e a gente tensiona também esse tipo de termo. E a gente fala das questões de diferenças étnicas, linguísticas, culturais, além do público-alvo da educação especial, que também perpassa essas questões. Os membros do grupo, alguns estão aqui, então eles vão falar um pouquinho da própria pesquisa. Eu acabei colocando pela ordem de doutorado, mestrado e graduação. A primeira, essa é uma parceira nossa, não é daqui do programa, é uma professora da UEMS de Cacilândia. Ela está com a gente recente, trabalhando também com algumas questões da educação inclusiva lá em Cacilândia, que não tinha alguém que discutisse isso. E aí o esposo dela trabalha com etnomatemática, e aí também tinha algumas coisas alinhadas com o Thiago. E a gente vai discutindo isso e caminhando para outras universidades. Temos outros professores parceiros, mas que são frequentes nas nossas reuniões, aí nem é uma delas. Cadê o nosso membro fundador? Eu brinco que o João é o nosso membro fundador, porque o João estava presente nesse grupo quando o Thiago pensou nele. Quando foi que o Thiago pensou nele a primeira vez? 2015 e 2016, bem antes de eu roubar o grupo dele. Então, assim, ele é o nosso membro fundador e não pode falar que eu roubei. E aí, o Thiago está com o João desde a época da graduação e o João vai apresentar a pesquisa dele agora. Obrigado, Fernanda. Boa tarde, pessoal. Eu vou falar rapidamente um pouquinho da minha pesquisa, né? Eu não gosto muito assim de falar assim, a minha questão de pesquisa é essa, ou o meu objetivo é esse, mas eu acho que é interessante, é mais didático. Eu acho que eu vou tentar delimitar a pergunta de pesquisa e um objetivo, né? Como pergunta de pesquisa, eu poderia dizer assim, o que pode a educação menor enquanto território para a formação de professores e professoras que ensinam matemática? Ou um objetivo é inventar práticas de militância. Então, qual que é o atual estado da pesquisa, né? A gente já passou pelo exame de qualificação, já produzimos os dados, e a gente produziu os dados numa turma da licenciatura em matemática. Essa turma estava numa disciplina de prática de ensino, né? E a temática, os estudos deles eram em educação matemática crítica e etnomatemática. Então tivemos discussões nessas temáticas, mas na parte final da disciplina a gente abriu um espaço para pensar temáticas vindas tanto da gente quanto dos estudantes para serem discutidas de forma coletiva. E aí a gente discutiu sobre intolerância religiosa, antirracismo, ética e desigualdade social. Para vocês, até estávamos conversando agora na reunião do grupo, né? A discussão de ética, que inclusive foi uma temática trazida pelos estudantes participantes da pesquisa. Nessa discussão a gente inventou 3 situações para discutir ética, né? Uma delas, por exemplo, era a questão do aborto. Então a gente levou para os estudantes da licenciatura essa discussão do aborto. E aí teve discussões, posicionamentos distintos, diferentes, né? E essa foi a dinâmica da produção de dados, né? Discutindo essas temáticas junto com a etnomatemática e a educação matemática crítica. Estamos na produção do material de defesa. Eu acho que é isso, assim. A questão estética, né? Estamos desenvolvendo uma pesquisa no formato de romance, então que acompanha a vida de alguns personagens, inclusive um deles é o João, e a partir essa estética, essa forma de escrever a tese tem nos ajudado a pensar e desenvolver nossas problemáticas de pesquisa, né? A literatura é uma forma potente de se fazer pesquisa, e eu acho que é isso. Obrigado.
outro membro do grupo, que não está aqui, né? Está na produção dos dados dele, é o Leonardo. Quem entrou esse semestre não conhece, mas quem estava aqui antes já ouviu. A tese dele está sendo desenvolvida na linha de História, Filosofia e Educação Matemática, e ele trabalha com a parte dos indígenas também. Então, agora ele está em campo, não está aqui com a gente, mas uma das linhas do grupo é trabalhar também com essas questões da etnomatemática e dos indígenas. Outra é Mônica. Ela veio com a mesma camisa, Vou dar essa camisa para vocês não. Bom, boa tarde. Tá bom? Me chamo Mônica, né? Eu sou lá do Mato Grosso, divisa com Rondônia, bem longe, 1.500 quilômetros. E a proposta de pesquisa nossa é junto com o grupo indígena Riquibacha. São um grupo de uma comunidade indígena da nossa região, eles estão em 3 terras indígenas, e eu vou estar dispondo a eles em 2. E essa vontade de pesquisar, ou seja, não posso dizer assim, esse propósito, ou essa emoção, vamos dizer assim, né, de pesquisar, foi devido ao fato de eu chegar no Mato Grosso em 2004, e a gente já vem do sul, eu era do Paraná, e a gente tem uma visão diferenciada, né, em relação ao que é o ser índio. Né? A gente tem a visão do índio lá no livro didático, como sendo só cobrindo suas partes íntimas com pena, com cocar e o né? E quando eu cheguei no Mato Grosso, eu já tive de cara, acho que uns 10 alunos indígenas numa escola agrícola. E aí estavam me perguntando como ensinar, eu sou formada em matemática, como ensinar matemática, a minha matemática para eles. Qual sentido isso tinha? Né? E isso ficou, então, me perturbando, né, por um tempo. E como eu era jovem ainda, não quis, né, aventurar a estudar. Depois de 14 anos só que eu fui entrar no mestrado. E aí no mestrado a gente fez uma pesquisa junto ao povo Riquibacha, no sentido de compreender, né, como era o sistema de contagem e os marcadores de tempo desse povo. Temos também, né, muitos dados ainda e muitas curiosidades e muitas questões ainda a serem registradas. E dessa forma, então, eu pensei, né, que poderia dar continuidade a esses estudos aqui no doutorado. Então a gente vai tentar, né, talvez, dar continuidade aos estudos que a gente já fez no mestrado em relação à etnomatemática, mas agora dialogando com outros autores, né, principalmente estou lendo um pouco sobre a filosofia da diferença, ou seja, eu estou assim, moleque ainda, né? Está muito tímida as leituras, porque a gente está no início e a preocupação maior era com as disciplinas, até o final desse semestre. Mas a gente vai trabalhar com a etnomatemática e a metodologia que nós estamos também trabalhando e o foco na cartografia. Vocês já ouviram falar algumas coisas, o João está um pouco mais embasado do que eu ainda estou fazendo muitas leituras e é isso, né? Então a gente vai tentar fazer com que seja visibilizado, né, potencializado esses saberes indígenas, né, que eu possa também, um dos resultados, que essa pesquisa não fique só lá engavetado, mas que eu contribuo para que o povo, suas futuras gerações, possam ter esses registros escritos, porque a gente não sabe o que vai acontecer daqui a algum tempo, né? Então, e muitos indígenas, eles estão falecendo, né? Ou seja, a cultura também está indo, os saberes, né, estão indo junto com eles, e aí não está ficando nada registrado. Né? Então, acho que uma das contribuições seria essa, né, de deixar esse registro.
dos orientandos de doutorado são todos do TIAC, da UFMS, e eles vão trabalhar com cartografia, a linha que o TIAC está em estudo com eles, né? E eu esqueci de falar isso do Léo. Agora, a Joyce, que é brand new. A Joyce, ela está voltando no programa, ela era minha orientanda no mestrado, e agora ela me do Thiago, tá? Voltou. E está com o Thiago agora. E qual a sua pesquisa? Boa tarde, gente. Tá bom. Bom, então, eu trabalho já na área da educação especial há alguns anos. E quando eu era acadêmica ainda de matemática, é que eu entrei, fui apresentada a uma instituição de cegos. E aí foi quando eu comecei a conhecer esse tema. Isso numa época em que a inclusão no Brasil ainda era apenas uma matemática. Ainda não se tinha a inclusão de fato. E aí eu fui conhecendo e sempre assim, eu ficava pensando em várias questões. Estive fora um tempo da instituição. Quando eu retornei, a situação tinha mudado, isso foi em 2015. Eu falei que preciso pesquisar algumas coisas, preciso estudar algumas coisas. E foi quando eu entrei, em 2018, entrei no processo seletivo, e aí fiz a minha pesquisa de mestrado, foi exatamente dentro de uma das questões que eu tinha muita dúvida, que era como o trabalho da matemática acontecia na sala de recursos multifuncionais. E aí dentro disso a gente acabou descobrindo um universo muito diferente. Outras questões surgiram, e aí este ano eu retornei, agora no processo seletivo do meio do ano, e é interessante porque na pesquisa do mestrado eu trabalhei com 2 alunas da EJA, só que a situação era estudar a sala de recursos, né? E agora não, agora a situação é outra. A nossa proposta de pesquisa agora é estudar a EJA numa escola específica que foi aberta, foi credenciada esse ano. Então, nessa escola nós temos um público com deficiência visual e também pessoas que não têm deficiência visual, que são pessoas analfabetas, então elas estão iniciando agora, né, a educação formal. E aí tem uma série de questões que são trabalhadas, porque assim, eles têm um conhecimento, né? Mas como estão acontecendo esses processos de conhecimento formal agora? Então, a nossa busca, a nossa procura é entender, compreender como essas pessoas vão trabalhar todo esse conhecimento agora, diante de todos os processos de inclusão e de exclusão que eles sofreram ao longo desses anos. E é um público bem particular, porque são pessoas que têm idades que variam entre 40 e 80 anos. Então, assim, eles trazem histórias de vidas que a gente não tem nem ideia. E que podem, muitas vezes, ser a resposta do porquê eles não tiveram acesso antes. É isso, a gente está começando. Obrigada. Interessante que a Joyce vai pegar 2 modalidades de ensino, né? Que é a EJA e a educação especial. De certa forma, dentro de uma sala de aula dita inclusiva, né? E aí vamos ver o que vai acontecer. Bom, esses são, nosso grupo não é muito grande, então esses são os orientantes da UFMS, do doutorado, mas tem os do mestrado, e os do mestrado eu coloquei por ordem dos mais antigos. Então, assim, os mais antigos deveriam ter defendido, mas vamos seguir. Nós temos o Odesto ele trabalha com etnomatemática dentro de uma comunidade quilombola, e aí ele olha para questões de como esses professores trabalharam em uma época de pandemia, né? Porque esses alunos antigos eles são da época da pandemia, e aí vai olhar para essas questões. Esse
já qualificou, falou defender. O Everton também entrou na época de pandemia, um ano depois. E tanto ele quanto o Anderson também depois, por questões pessoais, médicas, psicológicas, ainda não defenderam, mas o Everton, por exemplo, está com um trabalho bem avançado, já qualificou, e ele trabalha com questões sociais, socioeconômicas dentro da escola. E aí o Everton, por exemplo, leva os alunos dele para o Instituto Federal. Ele trabalha numa zona aqui da cidade que é bem pobre, uma escola que é marginalizada, e aí leva para o Instituto Federal. Aí os alunos olham para ele e falam assim: nossa, isso parece uma escola dos Estados Unidos, porque nunca tinha visto uma escola daquele tipo. Então, assim, dentro dessa cidade, a gente está falando disso. Então, apareceram outras situações econômicas, e aí uma coisa que eu não perguntei para vocês, e eu vou adiantar na pergunta, que eu ia fazer a pergunta no final, é o que pode um professor de matemática? Isso eu pergunto para vocês refletirem. E o que podem nossas aulas de matemática? E o que nós, enquanto educadores de matemática, é uma pergunta que eu sempre faço aqui, nós temos a ver com isso. Porque vocês estão vendo todas essas pesquisas, vocês vão ouvir todas essas pesquisas, e alguns podem virar e falar assim: nós trabalhamos com matemática, nós somos educadores matemáticos. O que tem a ver com isso? Cadê a matemática aí? Então, assim, isso são coisas que a gente reflete bastante. Esses alunos têm uma situação econômica muito baixa, esses do Everton, e ele tem uma disciplina chamada Aplicações Matemáticas, aqui, que é uma disciplina do município, para o 9º ano. E aí, ele, enquanto professor de matemática, tem uma ementa a ser cumprida. E aí, o que ele faz com essa ementa de Aplicações Matemáticas? Dá só exercícios de revisão? É para isso que a disciplina foi criada? E até que ponto a gente usa a realidade dos alunos e traz para dentro da nossa sala de aula para discutir matemática? O outro é o Anderson também, com a dissertação já sendo finalizada para defender. O Anderson, ele trabalha com surdos, ele é servidor aqui da UFMS, ele entrou inclusive naquele edital, né, para servidores. Ele é intérprete aqui da universidade. E o Anderson também trabalhou com surdos na pandemia. Então, assim, como essas aulas de matemática estavam sendo organizadas na época da pandemia em relação surdo, intérprete, professor, muitas vezes esses surdos tinham lá o professor, mas o professor virava e falou assim: esse aluno não é meu, ele é do intérprete. Então, o intérprete que tinha que trabalhar a disciplina matemática com esse surdo a partir do material que o professor disponibilizava para todos os outros alunos. Então, a gente foi discutindo também processos de exclusão. E aí, agora, a Lara, que entrou há pouco tempo. Bom, eu me formei em 2022, então eu saí direto da graduação e vim para o mestrado com a professora Fernanda, já me orientando por uns 2 anos. O que você faz em iniciação científica? Que eu fiz iniciação científica, então para mim foi uma boa introdução para começar o mestrado. Atualmente estou pesquisando a respeito de descalculia e neurodiversidade. Eu comecei a pesquisar a respeito de descalculia tem uns 2 anos, então pela experiência que eu tive quando eu fiz a entrevista, a pessoa falou que ela tinha bastante dificuldade com olhar o horário no relógio, traçar caminhos e memorizar esses caminhos. Então eu fiquei me questionando quais são as outras facilidades, dificuldades e estratégias que essas pessoas estão formando de uma certa forma para viver. E é nesse sentido que meu objetivo vai ser compreender as vivências escolares e não escolares de pessoas com descalculia. Eu acho interessante esse trabalho da Lara, que ela foi pesquisar onde tinham pessoas com descalculia aqui em Campo Grande. E aí, claro, tem várias. Porque a dificuldade, descalculia, as pessoas acham que a dificuldade é em matemática, em fazer cálculo. E não é. É isso também.
Mas, assim, são pessoas que têm dificuldade que pra gente, eu vou virar e falar assim, são 10 para 5. A pessoa não sabe o que isso significa. Essa pessoa que ela entrevistou na época da graduação é uma psicóloga. E ela tem que trabalhar com um cronograma lá dos pacientes e tudo mais, e ela não conseguia se organizar. Não conseguia se organizar em relação ao horário, fazer rotas, chegar aqui no ponto de ônibus, ali na frente, no outro, ela se perde, porque a cabeça dela é um transtorno neurológico. Isso, e a gente está discutindo essas questões, inclusive tentando desmistificar essa descalculia. Que não é uma dificuldade em fazer cálculos matemáticos, ela também tem dificuldade nisso, mas vai muito além e prejudica a vida dela. Inclusive, essa pessoa que ela entrevistou, a pessoa inclusive foi assediada por um professor de matemática, que usou dessa condição dela de ter dificuldades em matemática para assediá-la. Então, assim, uma coisa que eu não comentei aqui, e aí, Viola, se eu puder traduzir isso, que é uma coisa que eu não contei para Kate, esses trabalhos que a gente faz aqui no grupo, né, eles são, como Paulo Freire chama de anúncio-denúncia. São trabalhos com a história do presente, que são trabalhos muito atuais, só que ao mesmo tempo a gente coloca algumas situações que são denúncias. E aí eu vi, meus alunos olham para mim e falam assim, mas como é que eu analiso isso? Porque dependendo do que eu fale, eu estou denunciando aquilo que está acontecendo, que foi o caso da Lara, por exemplo. Quando ela contou, essa história estava presente na hora da entrevista, quando ela contou algumas coisas, assim, foi super pesado. Tem algumas coisas que a gente escuta nas nossas entrevistas que a gente para e fala assim, vamos respirar um pouco porque o negócio está feio. E aí, às vezes, a gente não pode colocar, assim, a gente coloca no papel, mas a gente não é incisivo na hora, tão direto na hora de analisar, porque às vezes a gente está denunciando talvez a própria instituição que a gente trabalha. Então, assim, o negócio é bem complicado. A gente deixa ali na entrelinha porque a gente coloca na íntegra as entrevistas de propósito. O leitor que está vendo ali, está atento a tudo que está ocorrendo, ele está vendo o que está sendo denunciado. Então, um dos nossos problemas é a análise, porque está muito problemático, assim, em muitas das nossas pesquisas. João. Oi, gente. Eu sou o João Gabriel. Eu já estou fazendo parte do grupo tem 2 anos. Entrei no grupo em 2021 com a professora Fernanda. Eu entrei como aluno de orientação científica. Eu comecei a elaborar um projeto, nós começamos a elaborar um projeto que envolvia a comunidade LGBTQIA+. E ao decorrer desse projeto, nós fomos pesquisando, nós decidimos fazer entrevista, e no ano de 2022 nós decidimos dar continuidade nessa pesquisa e finalizar as 2 iniciações científicas com uma monografia. Que isso foi uma ideia que foi para mim e para a Lara, nós fizemos isso. E nesse segundo ano de iniciação científica, a gente enviou o nosso trabalho para alguns eventos e um deles respondeu para a gente que nós precisávamos não, que as pessoas que se consideravam com gêneros ou sexualidades desviantes. E aí eu sentei com a professora Fernanda, eu olhei para ela, ela olhou para mim e a gente falou, eu não sei o que é isso. E nós fomos atrás. Assim, no final de 2022, nós finalizamos a monografia, discutindo a comunidade LGBTQIAPN+, e também as pessoas que se consideram ou se identificam com gêneros ou sexualidades desviantes. Depois disso, eu e Lara, né? Falo nós porque eu sempre estava com a Lara, gente. Nós entramos no mestrado e a gente queria dar continuidade nesse trabalho que a gente já tinha começado. Então, a gente pegou as informações que a gente já tinha e a gente traçou um novo objetivo com essas informações. Dessa forma, agora eu estou pesquisando, a minha pesquisa está em fase inicial, esse é o meu primeiro ano do mestrado, minha orientadora é a professora Fernanda. Nós estamos pesquisando sobre a comunidade LGBTQIAPN+, sobre as pessoas que se identificam com gêneros ou sexualidades desviantes
e nós queremos entender como preconceitos, bullying e estigmas afetam no ensino e na aprendizagem desses alunos. Na minha monografia, a minha monografia teve um impacto muito grande na minha decisão do mestrado, porque eu realizei uma entrevista com uma pessoa que se considera pertencente da comunidade LGBTQIAPN+, e essa entrevista ela foi muito esclarecedora para mim, porque nela teve vários temas, e eu não fui preparado para discutir vários temas e nem para ouvir o que eu ouvi. Então, o buraco era bem mais embaixo. E agora, no mestrado, eu peguei essa monografia, esses temas que estavam atravessando o tema que eu estava pesquisando. Eu também vou trabalhar com a interseccionalidade dentro do meu tema, vou trabalhar com a questão de gênero, vou trabalhar com a questão de racismo, se surgir dentro da minha pesquisa. E eu pretendo fazer a minha dissertação em formato que utiliza podcast. Eu ainda vou me aprofundar melhor nisso, mas por enquanto é isso. Obrigada. Só esclarecendo, eles não vão usar os mesmos dados, eles estão publicando artigos. A pesquisa do João, eu achei interessante que ele me procurou em 2021, uma época que foi um pouco complicada para eu colocar uma proposta de iniciação científica falando sobre uma comunidade que estava sendo atacada. Então, o título do trabalho dele foi totalmente diferente do que é hoje, porque eu tinha que esconder essa comunidade de alguma forma. E aí eu buguei, eu coloquei escrito o título de uma forma que não era diretamente a comunidade, e depois a comunidade apareceu. E aí, nesse meio tempo, surgiu essa questão da sexualidade gigante que a gente não tinha pensado, e surgiu na entrevista dele, justamente também relatos muito fortes de coisas que aconteceram não aqui em Campo Grande, mas dentro da nossa instituição no interior, de uma pessoa que foi atacada no curso de matemática, por a pessoa se denominava pobre, preto, gay, professor de matemática. Então, assim, relatos muito fortes que o João, por ser um TCC, ele só olhou para as questões da sexualidade, mas apareceram outras situações ali no meio, que, assim, a pessoa só não desistiu do curso, e porque, assim, tinha em mente que eu comecei, eu vou terminar, e a família dele era muito forte nessa questão de, olha, somos pretos e temos que não podemos falhar nisso, porque nós temos que mostrar na sociedade que a gente pode. Então, só por isso. Então, são algumas questões assim, que vão aparecendo nas nossas pesquisas, que a gente olha para ver o nosso foco, e aí, mais uma vez, o que a gente tem a ver com isso? Então, e por último, a aluna da graduação, que também é da iniciação científica, Débora. Oi, gente, eu sou a Débora, eu sou aluna do último ano de graduação, faço iniciação científica com a professora Fernanda e eu sou uma aluna com altas habilidades. E isso é muito importante vocês saberem agora, porque um dia eu cheguei para a professora e falei, professora, tenho altas habilidades, tenho vontade de pesquisar sobre isso. Aí a professora falou para mim, olha, a gente já tem um povo que está em um grupo falando um pouquinho sobre umas discussões aí, você não quer entrar? Aí eu falei, por que não? E foi aí que eu caí no grupo, foi desse jeito. Então foi no começo desse ano, não é? Mas eu cheguei com essa ideia para a professora, falei, professora, eu tenho vontade de pesquisar sobre isso. Aí desde então a gente foi lapidando e aí eu fui trazendo ideias. Por quê? Como uma aluna com altas habilidades, na graduação de matemática, uma informação importante para vocês também. Eu sou avaliada em altas habilidades em artes e linguagem. Então, o que uma pessoa com altas habilidades em artes faz um curso de matemática? Eu sou muito curiosa, gente. Eu sou muito enxerida, para começo. É por isso. Então, a partir disso, eu gostaria de pesquisar mais sobre. E o que acontece dentro da universidade, eu percebi algumas coisas que aconteciam comigo por eu ter altas habilidades. Como, por exemplo, quando os professores descobriam. Primeiro que, para mim falar isso,
ao público assim já é difícil, porque durante muito tempo eu não falei. Por quê? Porque quando eu falo que eu tenho altas habilidades, a primeira coisa que pensam é: gênio, olha, sabe tudo de matemática, vai me ajudar a dar aula. E não é bem assim que funciona. Isso foi a fala de um professor há pouco tempo, porque quando eu ligou eu quase escutei em casa. É verdade. E assim, durante muito tempo, inclusive alguns professores que foram professores meus que estão aqui, não sabem disso. Porque eu não conto por esses estigmas que existem. Então, a minha intenção é pesquisar sobre isso. Alunos com altas habilidades dentro da universidade, o que eles já passaram? O que a gente tem a discutir sobre isso? Será que tem como melhorar essa relação professor-aluno dentro de universidades públicas e federais? Aí é sobre isso. Quando isso afeta nessa relação de ensino e aprendizagem também. Assim, para a Débora, eu sei que não é fácil se assumir como uma pessoa com altas habilidades, porque parece estranho para todo mundo isso, mas nós temos muitos alunos com altas habilidades aqui na universidade que não se assumem justamente por causa desse estigma. E, assim, a relação dela já começou com um grupo já há um tempo por causa do Fábio. O Fábio, eu vou falar para vocês a pesquisa dele que já passaram por aqui, mas o Fábio tem 2 filhos com altas habilidades e a pesquisa dele foi sobre isso, mais na escola básica. E aí aqui em Campo Grande, não sei se vocês conhecem, mas tem o CEAN, que é um centro para pessoas com altas habilidades, e eles vão lá no contraturno para ter algumas aulas assim, que não são referentes à escola. Alguns têm altas habilidades em artes e vão lá para ter coisas além disso. E, enfim, são várias aulas que tem, segundo a diretora, elas são aulas sazonais e depende também de conseguir um professor, porque não são todos os professores que trabalham com pessoas com altas habilidades. Sim, por exemplo, esse ano entrou professor de filosofia e nunca teve lá no centro. Então ainda tem essa característica da formação do professor para trabalhar com altas habilidades, que alguns não dão conta de tantas perguntas e perguntas bem avançadas, que eles têm que estudar bastante. E aí, enfim, tem uma série de coisas. E eu acho que, inclusive, tem alguns programas de televisão que mostram totalmente ao contrário e alguns fazem teste de QI ainda que nem tem mais isso. Mas, enfim. E aí, além de tudo isso, a gente tem os amigos do Dia do Mate, porque como nós somos um grupo inclusivo, a gente recebe pessoas de outros grupos. Então, se vocês quiserem participar do nosso grupo, vocês fiquem à vontade. Porque, assim, é interessante que tem pessoas de outros orientadores que mandam mensagem para a gente perguntando se podem participar do grupo para discutir algumas coisas, porque às vezes a tese ou a dissertação tem a ver com algumas coisas que a gente discute. Eles trazem, inclusive, capítulos ou textos para discutir junto com a gente e contribuem bastante. Então, nós temos pessoas que já passaram por aqui. O Ricardo é um deles, não sei se vocês lembram. Tem o Eduardo, que ainda está aqui como aluno da professora Ângela. Tem alunos de fora do estado. Então, assim, o grupo vai crescendo com esses também que vêm de fora. Eu esqueci de alguém que participa do grupo? Acho que eu o Luiz também, que é aluno do viola também, veio agora. E não só o Luiz, a outra orientadora do viola, a Michelle. A Michelle já está com a gente há algum tempo e aí também já foi do viola. As linhas de pesquisa que nós estamos é a de ensino e aprendizagem de matemática, que eu estou, e o Thiago está na de História, Filosofia e Educação Matemática. As nossas reuniões, para quem quiser, são quinzenais, nós tivemos semana passada, e vamos ter quinzenais às vezes na quinta-feira, e às vezes no sábado, por causa do pessoal que é de fora. Tem o Fernando também que já defendeu e continua participando. Então, assim, a gente vai fazendo com esse pessoal que já está na escola e não pode, às vezes, participar na quinta-feira com a gente. A distribuição de pesquisas, iniciação científica, tem uma, que é a Débora. De mestrado aqui na UFMS são 5, nós mostramos aqui. Nós temos ainda uma pesquisa na UFRJ de mestrado, que eu sou vinculada lá. Tem 2 na UENS, que é quase o Thiago. De doutorado, são 3 pesquisas aqui na UFMS, do Thiago, 4. Do Thiago, olha, não estou nem contando direito. 4 do Thiago, e são 2 minhas lá no UFRJ. E aí, os temas eu já tinha comentado aqui, são diversos, né, das nossas pesquisas. As lá da UFRJ eu não comentei, mas os meus alunos de lá, a Cláudia Segada se aposentou,
Então, para quem não conhece, a Cláudia Segadas trabalhava com educação especial, e aí todo mundo queria educação especial e ia para ela. Aí ela se aposentou, o que aconteceu? A Fernanda chegou. E aí a Cláudia liga para mim e fala, olha, tem uma aqui sobre autismo. Então foram 2 pesquisas sobre autismo, uma está em andamento, a outra já foi defendida lá. Tem uma que está trabalhando com gênero, a questão da mulher na matemática e principalmente, não sei o que veio para mim, mas depois que a mulher tem filho, como é que é essa progressão na carreira, que é uma discussão que a gente tem dentro da educação matemática e ela vai olhar um pouco para isso e por acaso acabou vindo para mim essa, bem numa época que estava bem particular, né, essa situação. Sobre as pesquisas, a pesquisa de mestrado que está lá, tem um aluno que está trabalhando com formação de professores, pedagogos, e olhando para essa matemática como prática inclusiva. Como é que esses professores pedagogos estão levando essa matemática para dentro de sala de aula e como é que eles produzem práticas inclusivas para atender a todos. Então, acabou sendo professores pedagogos que já trabalhavam numa editora com produção de material e tudo mais para anos iniciais e ele acabou olhando um pouco para isso e fez um curso em relação a isso. Ele está agora já em fase de qualificação. Aqui, o que eu queria mostrar para vocês, os que já defenderam, nós tivemos alunos aqui do programa que defenderam sobre educação no campo, 2 defenderam sobre educação no campo, vocês podem ver, está bem diversificado os temas. Esse é o nosso site, lá tem as nossas publicações, e aí pode clicar nos links e aí já entra lá em algumas publicações nossas, tem em inglês, em português, algumas. Nós temos pessoas que, como eu já falei, da educação no campo, autismo, esqueci de mais alguém que defendeu já? Na Joyce com deficiência visual. Bom, são poucos alunos nessa caminhada. Teve uma do sistema prisional, eu tinha esquecido. Teve uma pessoa que defendeu que, daí depois se Viola puder traduzir isso, eu esqueci de contar para ela também do sistema prisional, que tem uma pessoa que trabalhou, ela era professora de matemática e trabalhava com pessoas que estavam no semiaberto. Então, gente, é mais ou menos isso. Quem quiser seguir a gente no Instagram, e aí fazer bem blogueirinha, seguir a gente no Instagram, acessar o nosso site, ler a gente, tá aqui. Era isso. Eu não sei se vocês têm perguntas, não sei como é que está funcionando, pode abrir a pergunta. Então, já estou mirando aqui a situação. Alguma pergunta?